Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver atenuador de radiofrequência na configuração π. Eu já falei sobre a teoria do atenuador, está na descrição desse vídeo. Naquele vídeo eu mostrei a configuração T. Hoje vou falar em outra configuração muito usada, a configuração π. Nesse tutorial, além de conhecer o atenuador de radiofrequência π, você vai praticar a análise de circuitos, que é muito interessante. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Note que o arranjo das resistências forma o símbolo π. Relembrando a filosofia do atenuador de radiofrequência, o circuito do atenuador atenua a tensão sobre a carga Z. A tensão na carga VO é menor do que a tensão na entrada do atenuador VI. Mas a impedância vista através do atenuador deve ser igual à carga Z. A fonte de tensão deve enxergar somente a carga, não o atenuador. Isso é fantástico. Essa impedância deve ser a mesma impedância interna da fonte de energia, a impedância Z. Como fazer essa mágica? Usando uma receita de bolo, a receita mostrada na figura. Agora vou testar, ver se o atenuador π funciona. Para isso, vou usar a receita de bolo para criar um atenuador com coeficiente de atenuação 2 em uma carga de 50 ohm. O coeficiente de atenuação igual a 2 significa que a tensão na saída VO vai ser dividida por 2 em relação à tensão de entrada VI. Isso é, vai ser reduzida à metade. Uma carga de 50 ohm é uma carga típica de uma antena de radiofrequência. Primeiro, vou calcular R4. É só substituir a impedância Z e a constante K na equação. Calcular e pronto! A resistência R4 é igual a 150 ohm. Vou colocar no diagrama. Vou fazer o mesmo para R3, substituindo os valores. Calculando, R3 é igual a 37,5 ohm. Vou colocar no diagrama. Esse é o diagrama completo do atenuador π com coeficiente de atenuação 2 em uma carga Z de 50 ohm. Para comprovar se funcionou, vou fazer dois testes. Primeiro, vou ver se a impedância vista da entrada do atenuador é mesmo 50 ohm. Depois, vou ver se a tensão de saída VO caiu pela metade do valor da tensão de entrada VI. Para calcular a impedância do atenuador, eu vou simplesmente calcular a impedância equivalente visto da entrada do atenuador, incluindo a impedância da carga. Primeiro, eu vou calcular o paralelo da carga Z de 50 ohm com a resistência R4 de 150 ohm. Vou chamar de RE1. Isso dá 37,5 ohm. Vou ajustar o diagrama e procurar nova associação. Agora vou fazer a associação da resistência equivalente R1 com a resistência em série R3. Isso dá 75 ohm. Vou atualizar o diagrama e procurar a próxima associação. Por último, vou fazer o paralelo de R2 com a resistência R4. O resultado é 50 ohm. Essa é a resistência equivalente final. A mágica aconteceu. A impedância equivalente é exatamente igual à carga, 50 ohm, que é igual à impedância interna da fonte. Para as impedâncias, o atenuador é transparente. Mas será que a tensão aplicada à entrada aparece na carga com o valor dividido por 2? Vamos ver. Vou calcular a tensão de saída VO. Para deixar a análise mais interessante, eu vou colocar uma tensão de 100 volts na fonte VA. Como eu já sei que a impedância equivalente da fonte Z e a impedância equivalente na entrada do atenuador são iguais, então a tensão se divide igualmente. A tensão na entrada VI é 50 volts e na impedância da fonte também é 50 volts. Vou escrever no diagrama. Então, a tensão sobre R4 também é 50 volts.
Agora é possível calcular a corrente em R4. A corrente em R4, na entrada do atenuador, é igual a 50 volts dividido por R4. Isso dá 1/3 de ampere. Vou atualizar o diagrama. A corrente total também é fácil de calcular. É a corrente na impedância equivalente da fonte Z. Essa corrente é igual a 50 volts dividido por 50 ohm. Isso dá 1 ampere. Vou atualizar o diagrama. Agora é possível calcular a corrente na resistência R3, lei dos nós simples. A corrente na resistência R3 é igual à corrente total menos a corrente na resistência R4. Isso dá 2/3 de ampere. Vou atualizar o diagrama. Vou calcular a corrente na carga Z. Para isso, vou aplicar o divisor de corrente bem no nó assinalado. A corrente na carga Z é igual à corrente que está entrando no nó, a corrente que vem de R3, vezes a resistência, aqui as resistências são impedâncias, vezes a resistência R4, a resistência onde eu não quero a corrente, dividido pela soma das resistências. Lembrou? Colocando os valores e calculando, deu meio ampere. Muito fácil. Qualquer criança brinca e se diverte. Vou atualizar o diagrama. Vou agora calcular a tensão sobre a carga Z, que é de 50 ohm. Essa é a tensão na saída VO. Para determinar VO, é só multiplicar a corrente calculada há pouco pela impedância da carga, 50 ohm. Calculando, dá exatamente 25 volts. Vou colocar no diagrama. Essa é a tensão na saída do atenuador. Observe que fantástico! É exatamente a metade da tensão de entrada VI. O atenuador funcionou perfeitamente. A tensão de saída foi atenuada por 2. A tensão de saída é igual à tensão de entrada dividido por 2. O melhor de tudo é que é muito fácil montar um atenuador desses. A resistência de 37,5 ohm pode ser construída associando em série uma resistência de 36 ohm, como esta aqui, mais uma resistência de 1,5 ohm, como essa outra. Tudo 1%, tem que ser de precisão. A resistência de 150 ohm, R4, é fácil de encontrar, tem duas. Monte tudo numa plaquinha de circuito impresso, mas antes tem que desenhar e corroer uma placa virgem. Mas o desenho é bem simples, como é mostrado na figura. Você deve fazer 3 pads para soldar as resistências. Você faz isso facilmente com uma canetinha. Use um conector de radiofrequência. E monte tudo como mostra o vídeo. E pronto! Esse é o seu atenuador. Claro que você pode comprar um, programar e gastar um pouco mais. Você viu nesse tutorial como calcular o atenuador de radiofrequência na configuração Pi. Em breve vou mostrar o atenuador em ponte T, o mais fantástico de todos. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!